Oi, meu nome é João Antônio Fabrini e eu sou ex-bolsista do CELIM, do Centro de Línguas e de Interculturalidade da UFPR. Eu fui orientado pela professora Alexandra Piasecka-Till e eu sou estudante de Letras Português e Polonês na licenciatura. Com o novo currículo de letras, ainda mais para licenciatura, se falou muito sobre um déficit no nosso ensino quando se coloca muito da teoria da educação no começo e a prática só no final desses 10 semestres, desse tempo que foi estendido para nós. Mas eu acredito que projetos como o Selim, Licenciar e todos os outros projetos de extensão voltados para a licenciatura nos ajudam a recuperar o que a gente acredita ter perdido. Para mim foi muito proveitoso poder botar em prática teorias que eu me familiarizava bastante, como por exemplo o plurilinguismo. Eu pude fazer a biografia linguística dos meus alunos, que é uma coisa que nem todos os professores fazem, professores de língua. E nesse processo de correção, que é uma coisa que sempre me incomodou como estudante de língua, eu pude encontrar estratégias para fazer isso da melhor forma e não desincentivar ninguém a aprender uma língua nova. Ainda mais polonês, que acredita-se ser muito difícil, e daí a gente pode mostrar que não. E essas referências e essas influências dessas línguas prévias que eles sabem, que eu procurei é, conversar com eles sobre, né, perguntar, ajudaram muito na correção e também para criar a autoestima deles. Então, você acredita que você não sabe uma língua, mas você conhece um processo fonológico que acontece no polonês também. Então, para você vai ser mais fácil, ou o seu erro pode ter vindo dessa influência também. Então, não precisa apontar você errou e eles podem realmente trabalhar com mais autoestima, que é uma coisa que eu achava muito importante e eu não sabia que era possível antes de entrar em letras e ter contato com a teoria, por exemplo. Outra coisa que foi muito interessante pra mim foi poder estudar todas as vezes que eu fosse planejar uma aula, porque com o decorrer do tempo, você acredita que você já assimilou grande parte da língua e voltar para gramática ou esses conteúdos que são inicialmente mostrados para nós são importantes para a gente frisar, lembrar o que a gente já sabia e até aprender mais, porque às vezes a gente aprende aquele básico e a gente sabe que é apresentado de uma forma porque ele pode ficar complexo depois. Mas com o conhecimento que você adquiriu, você consegue voltar para aquilo e extrair mais do que você tinha extraído logo no começo da graduação. Para mim foi muito interessante esse processo. O Selim com certeza seria um dos projetos de extensão que eu gostaria de voltar a fazer parte no futuro. E é uma coisa que eu realmente recomendo para qualquer estudante de letras, ainda mais no novo currículo. Licenciar, o selinho foram muito importantes para minha formação e com certeza eu acho que no futuro eu vou colher os frutos disso. Entender as motivações dos meus alunos também foi uma coisa muito interessante nessa trajetória como professor. Uma das minhas alunas aprendia polonês porque ela tem um neto que nasceu na Polônia, porque a nora dela é polonesa. Eu tenho uma outra aluna que namora um polonês e pretende, talvez, depois de se formar em medicina, ir para lá, pensando no mercado de trabalho. Eu tenho um outro aluno que simplesmente o interesse dele é em línguas eslavas, então ele entende cirílico, ele tinha muita facilidade em fazer assimilação com a fonética do polonês. E tudo isso me ajuda como professor e na minha formação, me sensibilizar para esse processo e essas motivações, que talvez seria algo que eu não me atentasse antes, sem ter contato com a teoria e ter a oportunidade de botar em prática tão cedo. E basicamente isso.